Finalmente, um dos maiores lançamentos do ano, um dos mais aguardados, chegou ao PC. Red Dead Redemption 2 foi lançado na plataforma. E agora tudo que nós temos que fazer é trazer os testes para vocês, que quase que não começaram, né? Basicamente, muita gente teve dificuldade para conseguir sequer abrir o jogo no lançamento. Mas depois que você abre o jogo, que não é uma missão muito simples, a pergunta é: que você precisa de hardware para rodar esse jogo? Afinal, as especificações recomendadas e mínimas, né, os requisitos ali da Rockstar eram bem baixos, mas será que isso é uma realidade? Será que a gente consegue rodar num PCzinho mais modesto, um PC intermediário? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Se você tem pouco espaço na bancada e procura um teclado bom, bonito e eficiente, o modelo Hermes Z2 da Gandias é uma boa opção. Seu design compacto tem keyless garantem conforto e durabilidade. Seus switches são Huano Blue, de respostas rápidas e relativamente silenciosos. Além disso, o teclado Gandias Hermes Z2 possui iluminação Rainbow com 7 cores disponíveis e configuráveis e 6 teclas com funções multimídia. Saia na frente de seus adversários com o Gandias Hermes E2. Confira mais no link na descrição. Curiosamente, o que a gente mais tem para falar de Red Dead Redemption 2 no PC nem é de performance, ou muito menos da beleza do jogo, e sim os problemas que ele teve no lançamento. Infelizmente, muita gente ficou puto com a Rockstar, porque o jogo simplesmente não rodava. Nos primeiros momentos, praticamente ninguém conseguia rodar. Nós conseguimos uma alternativa para conseguir rodar o jogo, pelo menos na plataforma AMD Ryzen, que era utilizar uma BIOS anterior, uma 1.0.0.2. Mas isso traz alguns problemas, já que os processadores Ryzen de terceira geração não são suportados por essas BIOS, e algumas placas-mãe sequer conseguem fazer downgrade, então era uma solução meio que gambiarra. Eu, por sorte, tinha uma placa-mãe mais desatualizada, aqui uma X370 Taishi, e eu consegui rodar o jogo. Depois de algum tempo ele foi gradativamente rodando em outras plataformas, mesmo no Threadripper, que já tinha uma BIOS mais recente. Mas o fato é que muita gente enfrentou dificuldade e isso foi realmente muito broxante no lançamento do Red Dead Redemption 2. Rebempichou com todo mundo mesmo. E realmente isso foi uma experiência muito frustrante para os jogadores no PC. Então o problema inicial nem era saber qual PC roda, o problema é que basicamente não rodava em PC nenhum, sequer abria o jogo. Bom, todos esses problemas gerados por uma ideia brilhante da Rockstar de trazer mais um launcher. Afinal, na sua barra de tarefas já tem poucos launchers, né? E agora você tem mais um, que é o da Rockstar Games, só para você não abrir o jogo da Rockstar. Mas não é disso que a gente veio falar nesse vídeo, nós vamos falar sobre performance. E como é que tá a performance no jogo, hein? Tá uma porcaria! Beleza a performance nesse jogo, né? Então, me lembra muito o lançamento de GTA 4, o lançamento de Red Dead Redemption 2 no PC. E, bom, quem acompanhou de perto o lançamento de GTA 4 sabe que as lembranças não são nada boas. Tanto os problemas pra gente conseguir executar o jogo, quanto a performance. Sim, o jogo tá bonito no PC, mas a performance não tá nem um pouco bonita. E existem alguns fatores que acabam contribuindo. Eu decidi testar aqui em alguns setups mais intermediários, não chamaria exatamente de entrada, mas um setup mais comum, por assim dizer. Eu testei com o Ryzen 5 2600, eu testei com a X370 Taishi. Ignore a placa-mãe, vamos deixar o foco no processador. Ryzen 5 2600 com Cooler Box em estoque e 8 GB de memória DDR4 2400. Então são dois pentes de 4 GB em Dual Channel. E eu estou utilizando aqui um SSD de 240 GB da HyperX, um SSD de 500 GB da Samsung e um HD de 1 TB da Western Digital. Para fonte eu estou utilizando uma GX 750 da Cooler Master, que é fonte de sobra somente para nossa bancada. E eu utilizei algumas placas aqui para poder trazer o desempenho para vocês. Eu peguei placas ali no setor intermediário, começando pela RX 570 de 4 GB. Então eu testei a RX 570 de 4 GB, a RX 580 de 4 GB e a GTX 1660, não a GTX 1660 Super ainda. Eu vou trazer mais testes e comparativos para vocês, para a gente ter uma margem e saber exatamente qual é o PC que você precisa usar, mas imagino eu que é um PC mais que suficiente para rodar em Full HD. Mais ou menos, depende muito das configurações. Outro grande problema que trouxe o Red Dead Redemption 2 é justamente as opções gráficas. Sim, é bom você ter muita opção de customização, mas ao mesmo tempo é ruim você ter muita opção de customização.
Existe ali uma barrinha, né, um slider onde você vai colocando mais performance ou um equilíbrio entre performance e qualidade, mas ele não é exatamente muito bom e lembra bastante os presets da Ubisoft, que são terríveis por sinal. Então existe uma opção para você que simplesmente não tem intimidade com todas as opções para mudar aquele sliderzinho, mas ele mistura todas as opções. Então você coloca o médio, não vai estar tudo no médio, tem coisas no ultra, tem coisas no high, e mesmo se tivesse tudo no médio não faz muito sentido. A começar pela textura. A textura não vai influenciar diretamente no desempenho, mas vai influenciar muito na qualidade. Então se você tem uma placa de vídeo ali com pelo menos uns 2, 3 GB, você já vai conseguir rodar muito próximo do ultra, ele não usa tanta VRAM. Outras opções vão começar a mesclar entre o uso de GPU, o uso de VRAM e nas opções avançadas até para CPU. Mas o fato é que não tem um preset determinado, assim como em GTA V, mas depois de muito tempo a gente acabou criando um preset customizado que era bem aceitável em relação à qualidade e desempenho. Por enquanto a gente teve que trabalhar com o que tinha, que é basicamente setar tudo no médio. Então nós até temos opções de colocar algumas coisas no Ultra, como foi feito com a textura, eu coloquei a textura no Ultra para todos os testes, mas do restante eu tentei colocar absolutamente tudo no médio e algumas opções desativadas. A gente vai otimizar isso, por enquanto obviamente não é o mais recomendado, mas eu vou dizer para vocês que a qualidade foi bem aceitável, equilibrando com o desempenho. Ainda tem margem tanto para você aumentar quanto para você diminuir algumas coisas, isso não é uma dica para você, mas foi uma forma que nós encontramos aqui de simplesmente deixar tudo igual, porque dentre outras coisas o jogo, toda vez que você altera qualquer tipo de coisa, sai, dá um alt tab, sai do jogo, muda de hardware, ele muda novamente as configurações. Então foi uma forma rápida de trazer para vocês. Não sei se ficou evidente na minha cara, mas deu muito trabalho para conseguir trazer o teste. Devagar, meu filho. Porra, residencial aqui, né? Cavalo. Eu também não quis usar o benchmark do próprio jogo. Eu pessoalmente achei que ele até reproduz bem a situação que você acaba encontrando, fica muito próximo do resultado que a gente encontra em game, mas ele é bem demorado e isso atrapalha bastante. Eu encontrei um trecho que é no meio da cidade, não me pergunte qual cidade é, mas eu acho que é a maior cidade que tem no game, e eu acabei encontrando um trecho ali que basicamente passa pelo centro da cidade, que parece um pouco com a última passagem do benchmark. Ali você consegue fazer os testes, eles foram bem consistentes, com pequenas variações. Se você demorar muito, ele começa a mudar o clima, muda muito o clima nesse jogo. Eu não utilizei, logicamente, as passagens com alteração de clima, mas eu passei para ver como que era com alteração de clima. E eu vi que mesmo com névoa, você ainda vai ter basicamente o mesmo desempenho. A oscilação é muito pequena na média e na mínima. Ficou na casa dos 2 ou 3 FPS, que fica próximo de uma margem de erro. De qualquer forma, as passagens foram feitas no mesmo local, no mesmo horário, com essas configurações. Então, como vocês podem ver ali no lado a lado, a gente tem uma utilização muito parecida de CPU. A utilização fica na casa dos 50% do Ryzen 5 2600, ou seja, um 6 core, 6 threads, ou mesmo um 4 core, 4 threads, ou 2 cores, 4 threads, pode ser suficiente para você conseguir empurrar na casa dos 60 FPS. Logicamente que com um processador com menos núcleos você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas deve ser o suficiente para conseguir empurrar pelo menos 60 FPS. Nos testes o que nós vimos aqui foi a RX 570 chegando perto da casa dos 50 FPS de média, a RX 580 de 4 GB na casa dos 55 FPS e a GTX 1660 próximo aos 60 FPS. A média ficou em 61 FPS na GTX 1660 e 48 na mínima, a RX 580 4GB ficou com 56 na média e 44 na mínima, e a RX 570 ficou com 48 na média e 39 na mínima. Eu confesso que eu achei bastante aceitável o desempenho, lógico que você imagina mais do que médio nessas configurações, pelo menos numa GTX 1660 eu esperava talvez um high, né, um alto com um pouquinho mais de detalhes, mas como eu disse para vocês, nem é o preset perfeito. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho melhor essas configurações para poder mostrar para vocês exatamente qual seria a melhor configuração para você rodar no PC, e eu acho que isso vai ser muito importante, porque através ali do próprio slider eu achei que ficou muito desbalanceado. Você coloca ali para trazer um pouco mais de FPS e de repente isso te gera uma perda de qualidade muito grande. Eu não gostei muito do impacto que traz, nem do equilíbrio. Então vamos ver se a gente consegue encontrar um preset melhor, como no GTA V, que a gente tinha uma boa qualidade e era bem equilibrado para basicamente todos os hardwares. O lado positivo é que você não vai precisar de muito CPU para rodar o jogo. O jogo foi baseado no PlayStation 4 e basicamente você já não tem muito CPU com o CPU Jaguar
no PS4, o que acabou trazendo um pouquinho de vantagem. Em relação às placas de vídeo, eu fiquei bastante surpreso com a RX 580 de 4 GB chegando próximo de uma GTX 1660. É bom lembrar que a 1660 está na casa de desempenho de uma RX 590. Então a gente teve uma diminuição ali no gap, naquela diferença de desempenho, pelo menos nesse jogo especificamente. Em relação às APIs no Vulkan e DirectX 12, eu preferi o DirectX 12 porque rodou melhor aqui. O Vulkan ainda traz alguns stutterings e, pelo menos nos testes que eu fiz, não ficou estável, apesar das médias ficarem muito próximas do DirectX 12. Em relação a frame time e estabilidade, eu achei que ficou muito bom, então em relação a isso eu acho que não tem muito o que melhorar. Talvez alguma coisa ainda em relação à utilização do hardware, tem alguns momentos, como vocês viram na GTX 1660, que a placa de vídeo fica na casa dos 95% de uso, o que me faz crer que falta um pouquinho de otimização para fazer o uso total disso, ou seja, nós temos CPU e nós temos GPU para empurrar um pouquinho mais de FPS, o que seria suficiente para segurar no 60. O jogo tem um certo apego com os 60 FPS, então ele fica muito próximo e às vezes tem quedas, como vocês viram na mínima, mas a estabilidade é muito boa, então a gente tem quedas ali na casa dos 40, 44 FPS mesmo no pior dos cenários. Então, em relação a isso, foi bem tranquilo, dá para você rodar com uma RX 570 de 4 GB, dá para você mexer mais um pouco nos gráficos, de repente conseguir até uma qualidade melhor do que eu consegui aqui, diminuindo algumas coisas e aumentando outras que não vão trazer tanto impacto para a tua GPU. Um outro ponto importante a se observar é que o Red Dead Redemption 2 é um jogo que basicamente foi feito para se jogar no controle, então os movimentos dele não são tão bruscos quanto num FPS, por exemplo. Então dá para você jogar na casa dos 50 FPS sem muita reclamação. É óbvio que o poderoso Master Race quer rodar tudo nos 60 FPS e eu confesso que eu sou bem chato, eu prefiro até diminuir um pouquinho a qualidade, mas rodar ali na casa dos 60 FPS travado. Mas como vocês viram ali, com uma RX 570 de 4 GB, até subindo mais a qualidade, você ainda consegue travar nos 30 FPS e jogar tranquilamente. Os 60 FPS precisa um pouquinho mais de trabalho e acredito que com um pouco mais de otimização e talvez novos drivers, nós tenhamos um desempenho melhor. Como eu disse para vocês, eu vou trazer mais testes aqui, eu quero sugestões aqui nos comentários de quais são os setups que vocês querem ver sendo testados aqui no canal. Já adianto para vocês que está bem pesado e mesmo uma 2080 Ti para 4K não consigo rodar no Ultra. Esse vai ser mais ou menos um Ultra do GTA, então tem muita gente que criticou isso, né? Nossa, mas o jogo está muito pesado. E eu realmente acho que está um pouco pesado, mas é bom lembrar que o GTA V até hoje é difícil rodar com absolutamente tudo no talo. Você consegue jogar no alto, muito alto, mas com absolutamente tudo no talo é muito difícil mesmo para os PCs atuais. Então, deixem aí nos comentários quais são os setups que vocês querem ver rodando. A boa notícia é que a gente consegue rodar nesses setups intermediários com RX 570, 580, 1660, mas eu quero sugestões de mais testes, mais setups que vocês querem ver por aqui. Vai ter teste com RX 5705 700 XT e RTX 2060 Super e 2070 Super. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!